Olá, amigos. Vocês estão no canal Alienartes. E hoje é quinta-feira, 5 de abril de 2018. E este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, aos colaboradores, aos canais parceiros, aos diversos canais que têm acompanhado Alienartes desde o começo. Para continuar recebendo os avisos, não basta se inscrever, deixe o like. Sua interação com o canal é que vai proporcionar que você tenha sempre prioridade na plataforma do YouTube. Aos que gostam do canal e desejam contribuir, temos disponíveis o Superchat para quem está online e para quem chegou depois ainda ao PayPal. O link está na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat, você que já está aí. Conte com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas também que possa haver durante a live. Se o recado for diretamente a nós, utilize @alienates para que eu possa achar mais rapidamente a sua solicitação, seja pergunta ou comentário. Fique à vontade para fazer. Hoje nós estamos aqui com o Deepak Sankara Veda. Nós vamos falar sobre os ecos de Enoque. Boa noite, Deepak. Peraí, você está falando comigo? Joe? Deepak, fique à vontade para falar com o pessoal aí também, do chat. E aí, seu Clésio? Beleza? Arrasai lá. Beleza? Tranquilo. Tudo certo, hein? Então tá bom, hein? Tá jóia, hein? Então vamos lá, né? Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui. Começar, né? Deixa eu ver quem tá aqui, ó. O Júnior tá por aí. A Rosemary, né? Tá por aí. O seu Alienates, a Rosilane Paiva. Divina Estrela. O Polidoro tá por aí também. Rui Carlos Maia. Boa noite. Antônio Carlos. A Carita Pires. Bem-vinda, Carita. Shakur. Fala, Shakur, e aí? Beleza? Arrasai lá, cara. Milton Luiz, a Laila Fabiana tá por aí também, o Célio Alonso, Edna Correia, Fim dos Tempos. Isso sempre me lembra aquele filme do Michael Night Shyamalan, meu, que tem o Mark Wahlberg, que, aliás, eu gosto pra caramba daquele filme. Fim dos Tempos, não é isso que chama o filme? E o Arthur Mota, o Max. Então, bem-vindos a todos, boa noite, né? Arrasai lá a todos nós. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Hanor. Né? De fato, esse é o correto, é a pronúncia correta, né? Enoch é o brasileirado, aportuguesado, né? Em inglês é Enoch, né? Mas o certo é Hanor. E Hanor, no hebraico, significa instrução. Ok? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho desse personagem, ou desta personagem tão enigmática e tão misteriosa. E, para começar, né, eu vou abrir aqui um texto, então, para a gente. Deixa eu ver se numa Bíblia comum aqui, numa Bíblia traduzida e bem mal traduzida, né, a gente... Vou dar para vocês uma referência muito interessante aqui. Deixa eu ver como é que está traduzido isso. Se é assim. Ok, isso mesmo. Muito bem. Olha, vamos começar enigmaticamente aqui com uma citação da tradução da Bíblia, né? De 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, que diz, né? Aqui dizendo o seguinte, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Jehudá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher. É como eles traduziram aqui, mas de fato no hebraico é Sefer HaYashar, o livro dos justos. Esse é um livro que é mencionado aqui nas traduções católico-romanas, cristãs, evangélicas, pentecostais, na Bíblia de Estudo do Pastor, na Bíblia da Mulher, né, na Bíblia Scofield, na versão Sara Nossa Terra, na versão... O que mais? Tem tanta versão de Bíblia, né? Cada ano inventa uma, né? A fim de, digamos assim, aumentar os ganhos, né, financeiros das instituições, né? E todas unicamente são baseadas numa única tradução, né? A cristã evangélica na tradução do padre João Ferreira de Almeida, né? E as outras na versão do King James, né, do rei James,
que foi traduzida a partir da Septuaginta. Foi uma tradução feita por imposição dos reis gregos aos rabinos judeus, né? No caso, 72 rabinos que se debruçaram para fazer essa tradução. E a tradução nos conta, né, que quando eles foram traduzir, né, sob imposição, ou seja, ameaça, né, dos reis gregos, o divino comandou-lhes que não traduzissem os segredos. Então, já para a Septuaginta, a tradução foi feita de uma forma a esconder os segredos. Então, toda tradução a partir da Septuaginta é uma tradução defeituosa. E aí, então, você já imagina, né? Então, aqui, no livro de 2 Samuel, né, verso 18, fala sobre o livro de Jasher. Aí também em Josué 10:13, né, que diz assim: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Quer ver? Deixa eu acessar aqui o texto hebraico dessa questão aqui. Yehoshua 10:13. Então tá aqui. Ah, olha. Vaidum. Vaidum Hashemesh. Veiarecha Amaded Yakum Ikum. Olha, a palavra que é usada aqui nesse evento de que Josué parou o sol e a lua é a palavra que diz que o sol escureceu. Possivelmente, então, houve um eclipse aqui. Fenomenal. Bom, então, que livro é esse livro de Jasher, né? Na verdade, é Sefer HaYashar, o livro dos justos. Só que ninguém conhece esse livro. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o Novo Testamento aqui da Bíblia, né? Quer ver? Vamos abrir aqui numa outra guia. Então, você pega o Novo Testamento, tem isso aqui, ó. É Judas, né? Judas capítulo 1. Quer ver? Aqui, ó. Judas capítulo 1, verso 14, fala o seguinte, né? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor, vindo o Senhor com milhares dos seus santos, né? Eu já expliquei sobre isso aqui, sobre o evento do Sinai, e os OVNIs do Sinai, né? Aquele evento ufológico fantástico, testemunhado por 3 milhões de pessoas. Agora, qual é o problema disso tudo aqui? O problema é que se fala em Enoque, até na Bíblia cristã, mas ninguém jamais, né, digamos assim, né, ousou procurar ou estudar os escritos de Enoque, sendo ele mencionado no Novo Testamento, né? E também ali, né, tem uma referência, que é esse livro chamado Sefer HaYashar, o livro dos justos. Que livro é esse? Hoje você encontra esse livro, ou traduções dele, em PDF, pela internet adentro, e até traduzido para o inglês. E eu encontrei uma versão aqui, né, que já traduzi, fiz uma pequena tradução aqui usando o Google, né, a máquina do Google, né, para a gente dar uma introdução aqui sobre Enoque, né. E a partir do capítulo 3, do livro de Jasher, né, o Sefer HaYashar, o livro dos justos, né, esse livro aqui, por exemplo, é um livro que fala que quando Abraão nasceu, um cometa anunciou o nascimento de Abraão. Cometa gigantesco, maravilhoso. Fala, nesse livro aqui, o livro dos justos, muito interessante. Aqui fala assim, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois de ter gerado Metushalah, né, que é o correto, ele serviu o sagrado e desprezou os maus caminhos dos homens.
e a alma de Enoque foi embrulhada na instrução, ou seja, na Cabalá, do sagrado, em conhecimento e na compreensão. E ele sabiamente se retirou dos filhos dos homens e se segregou ele mesmo deles por muitos dias. E foi no final de muitos anos, enquanto ele estava servindo ao Yud-Heh-Vav-Heh e orando diante dele em sua casa, que um anjo o chamou ao céu e disse a ele, né, eis que eu estou aqui. Ele disse, levanta-te, sai da tua casa e do teu lugar onde está escondido e aparece aos filhos dos homens, para que possa ensinar-lhes os caminhos, né, os caminhos do sagrado. Aí diz que Enoque, então, se levantou com o comando do Eterno e saiu da sua casa, do seu lugar e da câmara na qual ele estava escondido. Essa câmara que fala aqui é a grande pirâmide do Egito, que foi edificada por Enoque. As duas primeiras pirâmides, né, foram edificadas por Adão e Sete. Fale-se tudo que se falar sobre pirâmides, invente-se tudo que se inventar sobre ela, e isso aqui tem como ser provado criptologicamente através dos códigos da Torá, que essas 3 pirâmides foram construídas por Adão, Sete e Enoque. Ok? Então, continuando aqui, diz o seguinte, né? Ele saiu da câmara que ele estava escondido, né? E ele foi para ter com os filhos dos homens, né? E ensinou-lhes os caminhos secretos do divino. E naquele tempo ele reuniu os homens e os familiarizou na instrução do divino. É por isso que ele chama Hanor, quer dizer instruir, né? E ele ordenou para que fosse proclamado em todos os lugares da terra, né? Sobre esses caminhos secretos do sagrado e suas obras. E dizendo, ele mandou mensagens a todos os reis do mundo, dizendo que eles viessem até Enoque para aprender os caminhos secretos, né? Inclusive as pirâmides maia também são edificações a partir do conhecimento de Enoque. E nós já falamos sobre isso, né? Explicamos e mostramos códigos, e temos artigos e até escritos uns livros explicando esses segredos, né? Então, aqui diz o seguinte, né? Que Enoque reinou sobre os filhos dos homens, de acordo com o comando do sagrado, e eles vieram e se inclinaram perante ele e ouviram sua palavra. E o Espírito de Deus estava sobre Enoque. E eles lhes ensinou a sabedoria de Deus, seus caminhos, e os filhos dos homens. E aqui, quer ver? Diz assim, todos os reis dos filhos dos homens, tanto o primeiro como o último, junto com seus príncipes e juízes, chegaram a Enoque quando ouviram falar da sua sabedoria, e eles se inclinaram perante ele. E também exigiram que Enoque reinasse sobre eles, né? Ao que ele consentiu. E eles se reuniram ao todo 130 reis e príncipes, e eles fizeram Enoque reinar sobre eles, e todos eles estavam sob o seu poder e comando. E Enoque ensinou-lhes a sua sabedoria e conhecimento e os caminhos do divino, e fez a paz entre eles, né? E foi a paz em toda a terra durante a vida de Enoque. E Enoque reinou sobre os filhos dos homens durante 243 anos. E ele fez justiça e retidão. É aqui que nasce a Atlântida, que era, então, a reunião de todos os reis unificados da terra sobre o governo de Enoque, e que foi chamado, então, Atlas. Quem era? Enoque. Gente. E olha só, e aí ele passou esse conhecimento, né? O conhecimento das estrelas, que ele aprendeu no livro de Raziel, tá? O conhecimento de edificações. Então, pirâmides foram edificadas no mundo inteiro, sem contar aquelas pirâmides que já estavam aqui, que foram edificadas pelos anjos, que habitavam aqui antes da vinda de Adão para esse mundo. Certo, pessoal? Agora, vamos ver se a gente fala um pouquinho aqui, então, da abdução de Enoque, ó. Essas são as gerações de Enoque: Matusalém, Eliseu, Elimeleque, 3 filhos e suas irmãs, Melca e Naamá. Metushalah viveu 87 anos e gerou Lamer,
e tal, e tal, e tal. Deixa eu ver aqui. E foi no ano da morte de Adão, que foi no ano 243 do ano do reinado de Enoque, que Adão morreu. Que significa que quando Enoque estava reinando, Adão ainda estava vivo, né? Quer ver? Aqui... Que ele se retirou novamente e se escondeu dos filhos dos homens, dos seus reis e tudo mais. E ele foi lá para a sua câmara, na grande pirâmide, né, e orou. Aliás, fazendo um parênteses aqui, tem que falar por que essas pirâmides foram construídas. Foi dito, está escrito, né, que Enoque, quando Adão soube que o mundo seria destruído no dilúvio, ele então intentou construir esses pilares, essas pirâmides, para esconder o conhecimento do livro secreto de Raziel. Então, quando as pirâmides foram redescobertas, elas estavam cheias de hieróglifos que Adão havia criado. Essa língua, quem criou foi Adão, não foram os egípcios, né? Adão criou 70 idiomas distintos, escondendo os códigos e os conhecimentos do livro de Raziel. Né? É aonde, por exemplo, o Erich von Däniken fala, né, que quando o pessoal entrou nas pirâmides e viu o que estava escrito lá dentro, eles trataram de esconder ou apagar todo o conhecimento que estava dentro das pirâmides. O Erich von Däniken fala isso. Tá, gente? Então, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ele se escondeu na sua câmara e orou ao Senhor seu Deus, e o dia em que ele foi e reapareceu aos seus súditos e ensinou-lhes os caminhos do sagrado, e todos eles pediram sobre os senhores, disse, e ele fez isso por muitos anos. Depois ele se escondeu de novo por 6 dias e apareceu no 7º dia. E eles ficavam procurando Enoque, desejando ouvir novamente as palavras de sabedoria dele. Mas eles temiam se aproximar dele, por causa do respeito divino. E, assim, ele tinha um semblante, possivelmente ele brilhava, de forma, ó, só um minutinho, gente. Aí. Que eles tinham medo de olhar para o rosto dele. Porque eles tinham medo de olhar para ele e morrer. Está escrito aqui. E aí, quer ver? Deixa eu achar sobre a abdução dele aqui, porque eu vou contar um segredo muito interessante para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui, ó. Em algum tempo depois, quando os reis e príncipes e os filhos dos homens foram ao rei Enoque, e Enoque estava ensinando-lhes os caminhos secretos de Deus, eis que um anjo então chamou Enoque aos céus e desejou trazê-lo, levá-lo para o céu, para fazê-lo reinar sobre os filhos de Deus. Aqui está escrito. Como ele havia reinado sobre os filhos dos homens. Né? Deixa eu ver aqui mais. E ele foi obrigado a subir ao céu, e, portanto, aqui o Enoque está falando, eu fui obrigado a subir ao céu, portanto, eu não sei o dia do meu ir ainda. E agora, portanto, eu vou ensinar a sabedoria, o conhecimento e a vontade das instruções, e vou deixar aqui com vocês isso tudo. E eles ensinam a sabedoria, o conhecimento, deu-lhes instrução, e ele os reprovou e colocou perante seus estatutos de juízo para fazer na terra e tal. E ele habitou com eles algum tempo ensinando essas coisas. E foi naquele tempo que os filhos dos homens estavam com Enoque, e Enoque estava falando com eles, e eles levantaram os olhos aos céus, e eles viram um grande cavalo descendo dos céus. E o cavalo passeava no ar. E eles disseram a Enoque que tinham visto, e Enoque disse-lhes, é a minha carruagem, a minha carona. Este cavalo desceu sobre a terra, e chegou a hora quando eu devo partir
do meio de vocês, e eu não mais serei visto por vocês. E o cavalo desceu naquele tempo e parou diante de Enoque, e todos os filhos dos homens que estavam com Enoque o viram. E Enoque ordenou novamente uma voz a ser proclamada, dizendo: onde está o homem que deleita-se em conhecer os caminhos de Deus? Que ele venha hoje para diante de Enoque, antes que Enoque seja tirado de nós. E todos os filhos dos homens se reuniram e foram até Enoque naquele dia, e todos os reis da terra e seus príncipes e conselheiros permaneceram com ele naquele dia. E Enoque ensinou-lhes os filhos dos homens sabedoria e conhecimento, e deu-lhes instrução divina. E lhes ordenou servir, né, ao sagrado e andar nos seus caminhos todos os dias. Né? E foi depois disso que ele se levantou e montou no cavalo e partiu, e todos os filhos dos homens foram atrás dele, e cerca de 800.000 homens, e eles foram com ele um dia de jornada. E no segundo dia, ele disse para eles: voltem para suas tendas, porque senão vocês irão morrer. E alguns deles não quiseram ouvir e foram atrás do Enoque. E eles ficaram com ele, né, uma jornada de 6 dias. E Enoque disse a eles todos os dias: voltem para suas tendas, porque senão vocês irão morrer. Mas eles não estavam dispostos a voltar. E eles foram com ele. E no 6º dia, alguns outros homens permaneceram e se agarraram a ele, e eles disseram a ele: nós iremos contigo para o lugar onde vais, né, viver com o sagrado. E somente a morte nos separará de ti. E eles insistiram tanto em ir com ele, que ele parou de falar com eles, e eles foram atrás deles e não retornaram. E quando os reis voltaram, aí fala o seguinte, ó, que foi no 7º dia que Enoque subiu num redemoinho, num vórtice, como Elias, tá? Que eu já expliquei sobre isso. Com cavalos e carruagens de fogo. E no 8º dia, todos os reis tinham estado com Enoque, e enviaram para trazer de volta o número de homens que haviam acompanhado Enoque naquele lugar que ele subiu ao céu. E todos aqueles reis foram para o lugar e encontraram lá, né, a terra cheia de neve, e sobre a neve havia grandes pedras de neve, vamos romper essa neve e ver. E talvez os homens com Enoque estão mortos, e agora estão sobre as pedras de neve. Eles procuraram, mas não conseguiram encontrá-los, né? Eles não encontraram Enoque nem aquelas pessoas, porque eles tinham virado cinza. Tá? Gente, bom, isso aqui é uma parte do conhecimento, né, sobre Enoque. Agora tem a outra parte interessante, né? Que todos eles testemunharam isso, né? Essa partida de Enoque, né, aos céus. Deixa eu marcar isso aqui. Ok. Deixa eu ir aqui onde vocês estão aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, gente, eles testemunharam a subida de Enoque numa nave espacial, tá? Como nós sabemos que é uma nave espacial? Né? Quando nós procuramos, né, por um código, dentro desse texto, né, que fala da partida de Enoque, onde está escrito aqui, né, vai ter Halech, Hanor, Eta Elohim, e andou Enoque com os Elohim, né? Dentro aqui está escrito Halalit, e Halalit em hebraico significa nave espacial. Tá? E ele foi tomado aos céus numa nave espacial, e eles testemunharam isso, né? Entre essas pessoas que testemunharam a partida de Enoque ao céu, havia um grupo, né, de pessoas que eram filhos de um dos filhos de Adão, chamado Ioctam. Ioctam, que vem da raiz da palavra Catan, que significa pequeno, de baixa estatura. Tá? Mais tarde, né, esses Benei Ioctam, esses filhos de Ioctam, né, eles vieram para as Américas. E lá, na Península das Américas, né, na América Central, eles fundaram Iucatán,
Ioquitam e Iucatam. Ioquitam e Iucatam. Né? E eles, então, né, edificaram talvez as pirâmides ali, ou elas já estavam edificadas no tempo que Enoque reinou sobre todo o mundo, na Atlântida. E depois eles pegaram e codificaram a partida de Enoque, fizeram disso uma lousa e colocaram essa lousa sobre o túmulo de um dos reis maia, que é aquele rei chamado Pacal, né? Que eles acreditam erroneamente. Deixa eu achar a imagem aqui, espera um pouquinho, gente. Deixa eu achar uma imagem para gente, né? Pacal? É Pacal. Pacal. Deixa eu ver aqui. Pacal. Aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Do astronauta de Palenque, que nós já conhecemos, né? Qual o tamanho disso daqui? É pequeno. Deixa eu achar uma maior aqui. Vou achar uma bem grande aqui, porque são todas pequenas, mas aqui tem uma. Deixa eu tentar abrir isso daqui. Bom, aqui está a imagem do astronauta de Palenque, né? Onde nós temos, né, o que eles acham erroneamente, né, que é o rei Pacal, sentado na sua espaçonave, né, com aqui, inclusive, oxigênio no nariz e com os pés nos pedais, né, e controlando aqui, né, os comandos da sua espaçonave. Essa gravura aqui do astronauta de Palenque, na verdade, é a retratação da abdução de Enoque na sua carruagem, na sua nave espacial. Como eles testemunharam a partida de Enoque, eles gravaram esse testemunho depois, né, aqui nessa lousa, porque a mente vai esquecendo, as gerações vão esquecendo, então eles gravaram isso. Isso aqui, na verdade, é Enoque. Tá? Que os filhos de Ioquitam, que vieram para a América e fundaram Ioquitam, né, os maias, os toltecas, os incas, né, que são descendentes desse povo, os mexicanos, por exemplo, que são de baixa estatura, né, que são os filhos de Ioquitam, testemunharam a partida de Enoque. Eles gravaram isso, e esse aqui, na verdade, é Enoque, não é o rei Pacal, é Enoque. Tá bom, gente? Ok? Então, esse aqui é parte, né, é parte dos segredos aqui desta questão aqui. Beleza, gente? Agora eu vou, então, ler um outro texto aqui pra gente, né? Que eu tinha escrito aqui. Mas antes disso, né? Então, o verso fala assim, né? Vai ter haler hanor eta Elohim ve eineinu ki lakar oto Elohim. Né? E andou Enoque com os Elohim, com os seres dos céus, né? E já não era, né? Porque eles, os Elohim, o tomaram. E essa palavra que o tomaram pode também ser traduzida como foi abduzido. Né? E o que aconteceu, então, com Enoque depois que ele foi abduzido, né? Então, isso aqui é o que aconteceu com Enoque, né? Ele se tornou em um dos anfitriões celestiais. Seu corpo foi transformado em fogo, seus ossos como brasa vivas, e os seus olhos passaram a brilhar com a luz dos corpos celestes, sendo que seus globos oculares se tornaram como tochas de fogo, seus cabelos como flamas luminosas, e todos os seus membros e órgãos passaram a brilhar como as estrelas. À direita dele brilhavam chamas de fogo, e à esquerda tochas também de fogo, e ao redor dele tempestades e vendavais e furacões e relâmpagos e trovões. Olha só. Né? Agora eu vou dar outra coisinha para vocês aqui, que vai ajudar vocês a entender, desvendar um segredo que foi deturpado, né, pela religião romana, né, e que até hoje é promulgado no meio, né,
de todos os descendentes da religião romana, né? Simplesmente eles pegaram um texto que falava de Enoque, né? Um texto da Cabalá, um texto hermético, e transformaram num dos livros do Novo Testamento. Vocês têm ideia de que livro é esse? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? E ver quem quer responder. Enquanto isso, eu dou uma lidinha aqui. Tem gente perguntando se esse tempo é literal ou simbólico. É literal. Tá, pessoal? Só que, como naquele tempo as almas eram muito grandes, né? Este tempo literal de Enoque é relativo ao tamanho da alma dele. Tá? E, evidentemente, o tempo foi diminuindo depois e já não é como era antigamente. Porque, por exemplo, um ano de Adão eram milhares de anos terrestres, digamos assim, né? Devido ao tamanho da alma de Adão. Vamos lá, gente. A Lara está falando Hebreus. Não, vamos tentar de novo. Alguém falou Filipenses. Não. Ah, o Alésio falou aqui, ó, Apocalipse. Então, vamos abrir aqui. Cadê o Apocalipse? Quer ver? Vamos abrir aqui, Apocalipse, ok. Capítulo 1. Aí vocês vão entender. Eu vou até ler parte do texto, mas antes eu vou ler de novo aqui a descrição do que Enoque foi transformado, certo? E diz assim, ó. Ele se tornou um dos anfitriões dos céus celestiais. Seu corpo foi transformado em fogo, os seus ossos como brasas vivas, né? Os seus olhos passaram a brilhar com a luz dos corpos celestes, sendo que seus globos oculares se tornaram como tochas de fogo, seus cabelos como flamas luminosas, e todos os seus membros e órgãos passaram a brilhar como as estrelas. À direita dele brilhavam chamas de fogo, e à esquerda tochas também de fogo. Ao redor dele tempestades, vendavais, furacões, relâmpagos e trovões, certo? Agora vamos ler o Apocalipse aqui. Aí começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, tá? Ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João. Hoje já se sabe, né? Já se estudou cientificamente que este livro não tem nada a ver com João. Que João não escreveu nenhum Apocalipse, tá? Porque hoje você pode analisar, né, o tipo de escrita, palavras, né, por exemplo, nas cartas de João, e compará-las com as palavras escritas do livro do Apocalipse, né? E se descobriu divergências enormes entre isso. Bom, aí continua dizendo o seguinte, o qual testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? João, as 7 igrejas. Bom, a palavra igreja não existe no texto original. A palavra lá é Kehilot, que é comunidades, né? Que estão na Ásia, na graça e paz seja convosco e tal. Aí fala assim, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Ok. Eu sou o alfa e o ômega. Em hebraico, né? Ani, a, alef, verhatav. Eu sou o alef e o tav. A primeira letra do alfabeto divino e a última letra do alfabeto divino. E Enoque foi transformado em Metatron, que é o escriba celestial. Tá? Então, é o seguinte, continuando aqui, fala assim, ó, o princípio e o fim diz o sagrado, né, que era, que é, que há de vir o Todo-Poderoso. Depois fala assim, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, em paciência, em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus.
que dizia: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Aí fala assim, ó, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia 7 comunidades que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que na verdade é uma alusão às 7 sefirotes da árvore da vida. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, 7 menorote, em hebraico, né? E no meio das 7 menorote, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra, à sua direita, 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, que é o nome divino, né? E o seu rosto brilhava como o sol, quando na sua força. Já sabe quem é, né, gente? Aí o que os católicos fizeram? Eles pegaram esse texto, né, e colocaram Jesus aqui, e transformaram Enoque em Jesus. Mas, de fato, o texto está falando de Enoque, que foi transformado num dos anfitriões dos céus. Tanto que o livro do Apocalipse, ele foi acrescido ao canon do Novo Testamento 1000 anos depois que, né, do Concílio de Nicéia, onde o Constantino, né, com os bispos lá, criaram o canon do Novo Testamento. Só 1000 anos depois que eles descobriram esse escrito aqui, leram e falaram: meu, isso aqui pode ser usado, né? E eles pegaram, como tudo, né, distorceram tudo, mudaram tudo e colocaram no Novo Testamento. Mas, de fato, esse aqui é um livro hermético, né? E hermético, você sabe, vem de Hermes, né? E Hermes era Enoque, tá certo? Então, eles pegaram essa descrição de Enoque e transformaram em outra coisa. Mas, de fato, o texto está falando de Enoque. Ok? Muito bem. Voltemos aqui. Né? Tá quase terminando aqui. João não escreveu o Apocalipse, Laila. É isso mesmo. Uau, vamos lá. Tem muita coisa, gente. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra gente. Bom, sabe que Metatron tem 72 asas, né? É o maior de todos os anjos. E era com ele que Moisés falava na sarça ardente. Era com Metatron. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente dar uma olhadinha. Eu tenho muitos textos aqui. Ó, por exemplo, eu descobri estudando aqui um código na palavra halar, porque aqui está escrito: vai ter halar, Hanor Reta Elohim, Veineino Kilakar Roto Elohim. Aí o Zohar fala assim, que essa palavra, Eineino, que é traduzida aqui para já não era, é porque ele foi transformado em outra coisa. Então ele já não era mais humano, né? Porque ele foi transformado no anjo Metatron. Tá? Aí, tem aqui, ó, o Sha'ar Agilgulim, o portão das reencarnações do Rabino Isaac Luria, né? E aqui tem um texto que fala assim, ó, Ine Nitbar Kizihara Ilá de Adam Arishon Ren Neshama Ruach Nefesh Shelo Metzad Olam Hatzilut Veine Anor Shehu Metatron Hu Neshama Desihara Ilá de Adam Arishon. Então ele está falando assim, né, sobre Adão, que Adão, né, ao redor dele tinha uma luz circundante chamada Zihara Ilaá, né, luz superior, e esta luz superior era formada por almas que estavam fora do corpo dele. Essas almas, né,
eram do mundo de Atzilut na árvore da vida, né? Que também é formada, né, pela Neshama, pelo Ruach e pela Nefesh do mundo de Atzilut. E aí fala aqui nesse texto, em hebraico, fala assim, ó. Veine Hanor Shehu Metatron, Hu Neshama Desirará Ilaá de Adam Arishon. Aí fala assim, e eis que Enoque, né, ele é Metatron, né? Ele é Metatron. E ele é a Neshama da luz superior de Adam Arishon, ou seja, do primeiro Adão. Então, assim, a alma de Enoque era uma das almas mais elevadas do mundo da emanação na árvore da vida, que não estavam no corpo de Adão, mas formavam a luz circundante, né, de Adão, né? Era a Neshama, que é a parte mais elevada da alma do mundo da Silut, e essa Neshama é Metatron. Eu até expliquei isso num vídeo que eu tenho, que vocês podem procurar no meu canal, chamado, né, Quem é Metatron? Que já foi visto, acho que umas 50 mil vezes, se não me engano, eu não estou bem certo. Tão importante que foi, eu explico usando a luz de uma vela o que é a Zihara e Laá, o que é essa luz circundante, né, de Adão. Então, esse é alguns dos segredos. Agora aqui, né, nessa parte que fala assim, vai ter Haler, Hanoch eta Elohim, veineino que lakar oto Elohim, né? Eu peguei essa palavra aqui que diz vai ter Haler, tá? E essa palavra halar, que é andar, caminhar, né? Ela contém as Roshei Teivot, as iniciais, tá? De Haitá Lo Kenafim, né? Dizendo o seguinte, que ele tinha asas. E aqui, desse fato, quando fala que ele andou com os Elohim, andar no sentido de que ele voou com eles. Que faz parte desta palavra que está codificada aqui dentro. Dessa questão. Agora, para completar aqui, para a gente terminar, deixa eu fechar isso aqui, fechar isso. Alguém quer aí o livro dos justos? Vou passar para o Clésio aqui, o Clésio passa o link para vocês. Vocês vão ter que traduzir, tá, gente? Vou passar aqui para o Clésio passa para vocês aí, cola para vocês aí o livro dos justos, né? Que tem muitos segredos interessantes nesse livro dos justos. Olha lá, Clésio. Passa para eles aí, peraí. Aí. Quer ver só? Eu vou aqui no meu Facebook. E vou numa das minhas páginas aqui, que é uma chamada Cidade da Luz. E eu vou achar aqui uma postagem que eu coloquei aqui, que fala sobre Enoque também. Tem muita coisa no meu... tem vários segredos aqui sobre Enoque, tá, gente? Lembra dos querubins sobre a Arca da Aliança? Tá, os querubins sobre a Arca da Aliança? Então, um é Enoque, que é Metatron, o outro é Elias, que é Sandalfon. Tá? Não contem para ninguém, senão eu vou ter que fazer parecer um acidente. Espera aí, gente. Vou achar aqui. Deixa eu achar aqui uma postagem que eu tenho sobre Enoque. Vamos achar aqui. Seguinte, gente. Quem de vocês já ouviu, ou já leu, ou já ouviu pastores evangélicos, né, dizerem o seguinte: educa a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará dele. Vocês já ouviram? Né?
A pastorada falando isso? Já ouviram ou não? A pastorada falando esse verso? Educa a criança no caminho que ela deve andar, né? Aludindo que, olha, vocês têm que educar a criança no caminho cristão, ensinar o evangelho para ela, porque quando ela for grande, ela jamais vai se desviar do caminho de Deus. Vocês já viram essas coisas? No entanto, a cadeia está cheia de filhos de pastores, filhos de crentes, está cheia as cadeias estão lotadas de gente assim, né? Ué, o que aconteceu? Eles não foram educados no caminho de Deus, se desviaram dele? As traduções, gente, foram feitas de uma forma a enganar as pessoas, iludir as pessoas, né? Então, Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Vocês querem saber o que eles traduziram para educar a criança no caminho que ela deve andar e quando ela for grande, jamais se desviará dele? Foi isso aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês, tá? Que diz o seguinte: Hanor Lanaar Alpidarho Gam ki Yaskin Lo Yasur Mimená. Vou ler de novo em hebraico aqui. Anor Lanaar Alpidarho Gam ki Yaskin Lo Yasur Mimená. O que está dizendo aqui? Enoque se tornou menino. Enoque se tornou menino. Esse menino aqui é o anjo Metatron, que é chamado jovem. Tanto que lá no céu tem um palácio chamado Rei Halanaar, o palácio da juventude, que é governado pelo anjo Metatron. Tá? Aí depois fala Alpidarho, né? De acordo com o seu caminho, ou o caminho na qual ele estava destinado a seguir. Depois fala assim, Ganki Yaskin, e quando ele se tornou velho, né? E a palavra Yaskin aqui tem raiz na palavra Zakem, que significa aquele que se tornou sábio por si mesmo, ou que alcançou a sabedoria por si mesmo. Então, temos aqui, quando ele se tornou sábio, ele não se desviou dele. Não tem nada de educa a criança no caminho que deve andar aqui. Não existe este verso na Escritura. O verso está falando de Enoque, que foi transformado no anjo Metatron. Ok, gente? E tem muitos outros versos. Salmo 37, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. Se a minha cabeça está funcionando bem, gente. Espera aí. 37, 25. 37, 25. A minha cabeça está funcionando bem. Ainda bem. Diz assim, fala assim, ó. Naar Haiti Gam Zakenti. Naar Haiti Gam Zakenti. Dizendo assim, eis que fui jovem e também velho. Jovem, né? Que é Metatron, né? E velho, né? Que é Enoque, que se tornou sábio, porque a palavra aqui é Zakenti. Então o verso está falando de, né? Metatron. Então tem vários versos codificados na escritura hebraica que estão falando de Metatron, eles traduziram tudo errado e isso é aplicado de forma errada, entendeu? Como esse que eu falei aqui, né? Educa a criança não existe, né? Certo, gente? Tem muitos outros segredos, tá? Sobre o anjo Metatron. A Laila tá brava aqui. Isso é um absurdo. Por que traduzem erroneamente? Primeiro, porque eles não tinham domínio da língua hebraica. Nem tinham ideia. Rejeitaram a tradição da sabedoria escondida que acaba lá. E eles tiveram que forjar ferramentas não kasher, ferramentas rotas, para traduzir. Então, eles traduziram tudo isso pelo ego, aplicando isso, né, de uma forma e para, né, um grupo para a qual elas não foram destinadas.
Então virou essa bagunça, essa perplexidade, né? E essa mentira toda chamada religião, né? Que eles perverteram tudo. Enoque se tornou o maior no reino dos céus. Uhum. Isso aí. Lucas Góes. Tá bom, Clésio, não fala nada, tá? Já tô vendo aqui. É isso aí. Pessoal, lembrando a vocês que se alguém tiver uma experiência ufológica para compartilhar conosco, nos procure na página do Facebook para enviar seu relato em áudio ou vídeo. E o link está na descrição. Para quem está aqui a primeira vez, desculpe, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal. Ative a notificação, é claro, para não perder os avisos. Se você já é inscrito, o link desta live já está disponível para você rever desde o início. E você que gosta de ficar acordado de madrugada, eventualmente estamos transmitindo madrugadão. Fique atento, verifique sempre a agenda do canal e sempre dê o like nos nossos vídeos para que você possa receber os avisos em tempo hábil. Se você assistiu essa live até o final, conosco aqui, comente Metatron para sabermos que você esteve com a gente até o final. E foi uma live ufológica, né? Porque Enoque foi abduzido numa nave espacial, né? E só para acabar, né? Tem esse código aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês na tela, que tem aqui, né, o nome do rei Pacal, que é o rei Maia. Então tá aqui Pacal, Maia subindo aqui, ó, em vermelho, tá, gente? E cruzando isso aqui tá escrito assim: e andou Enoque, né, com Deus, e já não era porque Deus o tomou. Então, de fato, o astronauta de Pacal é Enoque, tá? Fala, Pedro, tchau. Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aí no chat. Obrigado pelo pessoal que chegou depois também, deixa o comentário. Fiquem atentos à agenda do canal, aos vídeos. A melhor forma de conhecer os vídeos do canal é através das playlists, são mais de 100 playlists e são mais de 1.500 vídeos, então é muito mais fácil pelas playlists, elas estão separadas de forma temática para você que gosta de ufologia. Tem várias abordagens ali, você vai poder entender um pouco mais sobre o que o nosso canal pensa a respeito de ufologia e diversos assuntos. Mais uma vez, obrigado, Deepak. Tem vários artigos no blog. Tem o artigo do profeta Jonas, né? E o submarino Atlântico, na qual ele viajou. Tem a abdução de Elias, e tudo isso está ligado com Enoque. A tecnologia que nós temos hoje, né, fazem parte desses ecos de Enoque, porque foi revelado na sabedoria do livro de Enoque, que é o Sefer HaRazim, o livro dos mistérios, que era o livro do anjo Raziel. Tá certo, gente? Era só isso. Só lembrando a vocês, o link do Deepak está na descrição deste vídeo. Verifiquem depois. O link está junto com os links também dos nossos canais parceiros aqui. Deixo em destaque o Spectral Base, que faz as capas e miniaturas aqui do canal desde 2016, inclusive também o canal de música Eclesiastes, também o link está disponível na descrição, que são as músicas do canal de 2016 em diante. Nós já estamos fazendo transmissões ao vivo lá também. Ok? Então verifiquem, vai ser bem interessante vocês conhecerem. Obrigado a cada um. E até a próxima live aqui no canal Alienates.